Talvez te tenha feito falta olhar com calma a janela, Carolina. Para se dar conta de que hoje o seu olhar se suspendeu em um espelho. Como num dia frio às vezes se suspende entre as flores a neblina. Talvez te tenha feito falta olhar com calma a janela, Carolina. Para compreender que a sua intuição fez muita. Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é a psicóloga Andressa Kedinal. Ela que tem formação em psicologia clínica, é especialista em regulação emocional e trauma complexo, o EPT, e também trabalha com teoria cognitivo comportamental e outras áreas em si. Eu queria que ela se apresentasse um pouco para a gente, falar do seu trabalho. Oi, Carlton. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast. Eu sou psicóloga clínica, me formei pela USP. Eu trabalho com terapias contextuais. As siglas são ACT, DBT, fiz TCC. E acabei me apaixonando muito por regulação emocional e não teve como não precisar lidar com trauma. Então, percebi o quanto era possível realmente ajudar essas pessoas. E fui atrás de aprender e desenvolver as técnicas baseadas em evidência que mostravam melhor eficácia no tratamento desses quadros. Isso é verdade. Eu acho que esse tema do trauma complexo é algo muito importante a ser discutido, porque geralmente o trauma é o medo, né, que acontece por conta de abusos anteriores, problemas anteriores, né, relacionados a isso, né. Acho perfeito o que você falou, porque geralmente as pessoas consideram que trauma é o evento. Isso já é um erro. Não é sobre o evento, é sobre como a pessoa processou o evento. O trauma é um evento, mas o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático não tem a ver necessariamente com o evento, tem a ver sobre como ele foi processado. Verdade. Tem algumas pessoas que processam de uma maneira melhor e outras não, né? Depende de cada caso em si. Parece que 70% das vezes que a gente passa por trauma, e todos nós passamos por situações adversas, afinal, a vida pode ser muito dura. Tragédias acontecem o tempo todo. Todos nós passamos por traumas, mas nem todos, ao passar por trauma, desenvolvem o estresse pós-traumático, seja o complexo ou não. Assim. E parece que 70% das pessoas não desenvolvem, e os 30% que desenvolvem tem muito a ver com a forma como lidou, e a gente pode aprofundar isso se você quiser, mas eu vou deixar você fazer suas perguntas. Tá bom, a gente vai aprofundar sobre isso. E para começar melhor, a gente definiu um pouco do conceito assim, mas para deixar tudo mais limpo, para as pessoas entenderem melhor, como você explicaria, né, de forma simples, a diferença entre o trauma pontual, como um acidente, que eu ouvi falar que traumas são... Tudo pode causar trauma em si. São eventos, né, como você disse, mas esses traumas se transformar em algo complexo é o que caracteriza o que a pessoa vai processar aquilo, né? E como a gente pode diferenciar esse trauma pontual de um trauma complexo? O que caracteriza esse tipo em si? Bom, a gente tem o estresse pós-traumático complexo, que é um diagnóstico, é um transtorno. A gente tem um outro diagnóstico, que é estresse pós-traumático complexo. É importante a gente entender que isso é uma definição ainda em debate. Por exemplo, a gente tem um manual de diagnóstico estatístico feito pela Associação de Psiquiatria Americana, que é o DSM-5. Nele, não há ainda o diagnóstico de estresse pós-traumático complexo. Isso estaria dentro do estresse pós-traumático complexo. Não existe não existe complexo, é só o simples. Na CID-11, que
é da OMS, Organização Mundial da Saúde, que é a Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, entra o diagnóstico, ele é aceito, comprovado de estresse pós-traumático complexo. Então, para a CID-11, esse diagnóstico existe, e existe esse debate ainda, que algumas pessoas acham relevante, outras pessoas não acham relevante. Eu, na minha prática, considero extremamente relevante considerarmos o estresse pós-traumático complexo como um diagnóstico em si. Por quê? Qual que é a diferença? Que quem dá CID-11 a defende. E esse diagnóstico, ele foi defendido pela psiquiatra Judith Herman, no livro Trauma e Recuperação. E ela acabou comprovando. Nessa perspectiva, o TEPT complexo tem todos os sintomas do TEPT, mais 3 clusters. Quais são os sintomas do TEPT? Primeiro, você tem que passar por um evento traumático. Pode ser um acidente de carro, pode ser uma avalanche, pode ser um assalto, pode ser um estupro pontual. No complexo, já tem uma diferença aí. No complexo, geralmente são vários eventos. Não é apenas um. Foram várias vezes. Geralmente está dentro das relações interpessoais. No TEPT simples, nós temos também as intrusões, isso é igual nos dois. E as intrusões entram desde memórias intrusivas, emoções intrusivas, flashbacks, e aqui é importante, nem todo mundo tem flashback. Flashback é até raro de acontecer, mas intrusões é comum, pesadelos. Temos também as estratégias de evitação, então evita lugares, evita pensamentos, evita emoções, evita muitas coisas para não ser inundado pelas intrusões. As alterações de cognição e de emoção negativa, começa a ter uma visão de mundo muito ou pessimista, um lugar perigoso, uma série de... As pessoas ficam confundidas com depressão ou com ansiedade, mas a base do TEPT. E uma estabilidade aumentada, isso significa uma hipervigilância. Levar susto por qualquer barulho, seu sistema nervoso está em alerta o tempo inteiro. Esses são os sintomas que você precisa ter dentro desses grupos, esses sintomas para ser considerado TEPT. Então, tem as emoções, tem as educações, as emoções negativas e essa hipervigilância. No TEPT complexo, além da característica do evento já ser um pouco diferente, porque geralmente acontece em relações que a gente não consegue escapar e fica vivendo aquilo várias vezes. Por exemplo, crianças sofrem abusos, negligências, violências. Uma criança não pode arrumar a malinha dela e ir embora da casa dos pais. Ela depende daqueles cuidadores. Então, ela fica lá encurralada. Isso é verdade. Ou violência doméstica, que acontece ao longo do tempo. Ou casos de tortura, presos políticos, ou situações em que você sofre torturas. Eu imagino pessoas que vivem em zonas de guerra. E aqui eu acho que algumas pessoas que vivem em favelas têm muita violência. Pode desenvolver isso, porque uma mulher que perde um filho, uma bala perdida, ela o tempo todo está tendo que ouvir o barulho da bala perdida. Eu considero isso um ambiente propício para desenvolver um TEPT complexo, por exemplo. Porque ela mora ali, ela não está conseguindo sair dessa situação e ela fica revivendo esse evento. Tem um a mais no TEPT complexo, que é os 3 clusters de perturbação na auto-organização. O que seria isso? Por viver essa situação de quando você é criança, muito comum, por muito tempo, isso pode mudar o autoconceito, a sua identidade. Então, tem emoções muito fortes de vergonha, culpa, justificada. E em casos de abuso sexual, o nojo é bastante presente. Conceito negativo, auto-ódio, auto-desculpa. E aí tem mais 2, que são 3 clusters a mais. A desregulação emocional e a desregulação, perturbações nas relações pessoais. Então, a desregulação emocional são pessoas que ficam
hipersensíveis e que têm emoções, uma reatividade emocional maior. E ela pode ter também dissociações. Enfim, pode ir aprofundando cada uma delas. Mas só esses clusters de desregulação emocional, autoconceito negativo e perturbação dos relacionamentos acaba confundindo muito com outros diagnósticos, como a personalidade borderline. Só que no TEPT complexo você tem ainda a presença dos eventos traumáticos. Então, para resumir, um TEPT 5, canal DSM-5, você precisa ter sofrido ou visto de perto presenciado, ou até ficado sabendo de alguém muito próximo a você, de algum evento traumático. Assalto, visto um assassinato, algo que colocou em risco real a sua vida, a sua segurança. Etc. Pode ser de uma vez ou mais, mas foi aquilo que aconteceu. E o importante é que a gente vai ter esses sintomas, todos nós, quando a gente passa por um evento dessa magnitude interessante, nós teremos esses sintomas de intrusão, de ação, dessas alterações e da hipervigilância. Isso é normal no primeiro mês. E a gente fala até 3 meses. É o nosso sistema nervoso lidando com esse evento anormal. É tranquilo. Então, se você passou por um evento, um acidente de carro, um assalto, um assassinato, um evento que realmente colocou em risco, é normal você ter esses sintomas por um tempo, uns 3 meses, vamos pôr assim. Só que se você começa a evitar processar essas emoções, esses pensamentos, essas memórias intrusivas, começa a usar estratégias de evitação, isso tende a fazer com que se desenvolva o transtorno de estresse pós-traumático. No TEPT complexo, é diferente, até porque geralmente acontece com crianças, e é muito mais complexo mesmo. A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, e a gente tem esses sintomas, esses clusters a mais que eu falei. Então, autoconceito negativo, essa regulação emocional, e essas perturbações nas relações pessoais. Ficou claro? Ficou claro, em si. Uma coisa que eu percebo, e geralmente no trauma complexo, que acontece mais com criança em si, há também o crime de estupro em si, estupro de vulnerável, é o único crime que a vítima é quem se sente culpada e com vergonha, né? Já o autor não, o autor vive de boas, tranquilo, não sofreu aquele trauma em si, né? A associação do trauma complexo em si vem com a questão da vergonha, da culpa, de sentir vergonha. Muitas das vezes que eu percebo também é que algumas vítimas no meu trabalho, por exemplo, elas têm mais dificuldade em encontrar com outros homens em si, mesmo que não tenha nenhuma relação com o caso, com a situação, ela tem dificuldade, né? Você falou de 2 coisas diferentes. Primeiro, vamos pensar a vítima se sente culpada e com vergonha, né? Se a gente olha de fora, entendendo todo o contexto, a gente sabe que isso é um absurdo. Verdade. Ela é a vítima. Mas do ponto de vista da vítima, da sobrevivência dela... Oi? É algo construído socialmente, né? É algo construído socialmente. Mas para a vítima faz todo o sentido, no sentido... Por quê? Para uma criança, esses cuidadores... Ela, no primeiro hoje, não tem córtex pré-frontal formado. Então, ela já não tem tanta capacidade do executivo dela, de planejar, de ter essas discriminações todas. Ela ainda está falando dos cuidadores. Ela depende desses cuidadores para sobreviver. Essa criança, para fazer sentido de um absurdo, nosso cérebro gosta de fazer sentido das coisas. Criar histórias para fazer sentido. Diante do absurdo e da incontrolabilidade, ela prefere se sentir culpada. Porque, pelo menos, a culpa nos propõe a sensação de total falta de controle. A culpa dá alguma ilusão de que poderia ter tido algum controle disso não acontecer. Se a culpa for minha, tem algo que eu possa corrigir. Já a vergonha, ela acredita que ela é má, que ela é errada. Porque ela prefere sacrificar a si do que a imagem dos cuidadores. Ela depende desses cuidadores. Ela precisa dar um jeito de continuar
próximos dos cuidadores. Então, se isso está acontecendo comigo, é porque eu estou errada, eu sou má, eu mereço coisas ruins, ou qualquer criação de sentido desse tipo. A criança, ela prefere pratificar-se o autoconceito do que o dos cuidadores para se manter próximo a eles. Quando a criança é abuso sexual, ela fica com muito nojo de si, porque a criança também não diferencia que ela é do próprio corpo. Então, tem o cheiro, tem as viscosidades todas, tem uma série de elementos que são extremamente nojentos. Alerta de gatilho, né? Tem sexo oral forçado. Qualquer coisa colocada forçada dentro da sua boca vai te gerar nojo. E é por isso que abuso sexual infantil é muito comum as pessoas, ou abuso sexual em geral, as pessoas têm muito nojo, e o nojo vira de si, como se todo o corpo dela, o corpo inteiro, estivesse viscoso, nojento, você não consegue se livrar, não adianta tomar banho, não adianta nada. É muito perturbador. Você tinha falado de outra coisa, você falou de duas coisas diferentes. Você falou da questão da culpa e da vergonha, e eu não lembro o que você falou depois. Da pessoa que sofreu abuso, né, da criança em si, ter dificuldade de ter relações com outros homens e tudo mais, né? De até se encontrar, porque sente esse medo, né? Eu acho que faz muito sentido quando você aprende muito cedo quais são suas referências, não é? De relacionamento. A mesma pessoa que deveria te proteger e que muitas vezes te protege é a pessoa que te machuca, que te muitas vezes tortura, que abusa, que te invade. Só que é uma relação muito complexa. Uma, porque ela não pode arrumar as coisas embora, e porque os perpetradores, eles costumam ser sedutores, especialmente com as mulheres, as meninas. Eles dão presentes. Eles fazem elogios. Boa garota, você é meu anjinho. Aí, depois de tudo lá, dá uma bonequinha. Às vezes, trata diferente quando é, sei lá, um professor que está abusando de um aluno, ou um padre que está abusando. Às vezes, tem um tratamento diferenciado. Então, essa criança começa a se sentir também culpada, porque não é só ruim, é também ruim. E não só isso. Muitas vezes, e isso é importante falar para mais pessoas verem, é comum, é normal, durante o abuso, o corpo responder com excitação sexual. Isso não quer dizer que a pessoa quis, ela consentiu. E pode haver prazer por uma simples estimulação física. Se eu te der uma cocequinha, você dá risada porque você quis, você gostou? É uma reação fóssil. Mesma coisa com a excitação sexual. Se a pessoa confunde, se eu sinto prazer, então é porque eu quis, eu gostei, eu participei. Só que isso é uma mentira. E os abusadores, eles têm um problema para eles, que é a minha vítima está andando por aí, ela pode contar para mim. Qual é o melhor jeito de eu garantir que ela não vai contar? Muro do silêncio, né? Um enredamento, um emaranhamento com ela, de fazer com que ela se sinta parte. Eles vão ou ameaçar, se você contar para eu vou ser preso, mil coisas ruins. Ou eu vou matar seu cachorro, eu vou matar sua família, eles ameaçam. Ou eles também colocam, tá vendo que você gostou? Ou eles ainda colocam a pessoa para participar. Em pornografia infantil, por exemplo, eles colocam, a garota vai lá e obriga ela a escolher a próxima vez. E eles falam pra ela que escolheu você. Só que se ela não escolhesse, ia ser pior. Então, os perpetradores vão dando jeitos psicológicos de fazer a vítima se sentir parte, ou até fazem ela fazer parte. E às vezes a vítima vai atrás mesmo deles, porque é uma relação que não é só do abuso. Eles são sedutores. E às vezes é uma pessoa que cuida de você. É seu pai, é seu padrasto, é seu avô. Não é apenas a pessoa que te abusa. Então fica muito complexa essa relação. A gente tem que tirar a concepção também de que esses abusadores, estupradores, são psicopatas, são aqueles caras que estão atrás
da rua, esperando a mulher chegar e tudo mais, né? Porque, como você disse, né, geralmente são pessoas próximas, né? A maioria das situações em si. São as pessoas Pode mais ser próximas. um amigo da família, um tio, o avô, o pai. E aí vem uma coisa muito importante no estresse pós-traumático complexo. É o segundo grande trauma, que para muitas vítimas é muito pior que o primeiro. Que é quando a vítima vai contar para alguém e ela é ou desacreditada ou ela ainda é punida. Por exemplo, a menininha lá, sei lá, 6 aninhos, vai para casa do avô e fala, você não quer mais para casa do vovô. Aí a mãe, mas por quê? Você gosta tanto de lá? Ah, não posso contar, o vovô pediu para ser segredo. Não, você não pode contar segredo da sua mãe? Onde já se viu? Conta, pode contar, você tem que contar tudo para sua mãe. Tá bom, aqui o vovô faz coisas erradas comigo. E aí conta que o avô fez alguma coisa que eu não vou falar para não cativar as pessoas. E aí a mãe fala, o quê? Você tá falando isso do meu pai? Que fantasias horríveis que você tá tendo? Você é muito suja. E xinga a menina, bota de castigo e continua brigando aí no avô. Esse vai ser um grande trauma, por exemplo. E muitas coisas acontecem. Outra questão muito importante é o silenciamento, quando a pessoa não conta para ninguém. E nós, seres humanos, a gente quer contar quando coisas extraordinárias acontecem. Quando algo sai do comum, seja bom, seja ruim, a gente tem um impulso de contar para o grupo. Seja para proteger o grupo, seja porque aquilo me fez sentido daquilo, então a gente conta. Algo fora do normal aconteceu, a gente quer contar para alguém. Quando a gente não conta, isso nos aliena, nos tira o pertencimento. A gente fica numa profunda solidão e alienação social. Esse silenciamento faz muito mal também. Então, se você conta, você pode ser ou desacreditada ou ainda punida, ser brigada, ser humilhada. Se você não conta. Inclusive, é um bom prognóstico quando a criança pode contar e as pessoas acreditaram. Isso ajuda muito a não desenvolver um quadro tão grave. Realmente não tem grande trauma. Entender melhor o que ela vivenciou, né? Que ela não desacreditando, punindo, opa, alguma coisa está errado, né? E às vezes a pessoa para de acreditar nela mesma, não tem certeza, será que aconteceu, será que foi culpa minha? E aí entra naquele monte de autoconceito que prejudica a vida inteira dela. E ela se sente desamparada, isolada, ela perde o pertencimento, isso é muito grave. Muito grave. E umas coisas que eu já li sobre a cultura do estupro em si é que pode acontecer esse silenciamento, esse muro do silêncio dentro da família para que alguém da família não saia punibilizado com essa situação que pode acontecer. E o que acontece? Acontece na infância e parece que a memória dela meio que defende ela, né? E acaba não lembrando. Mas depois, quando ela se torna mais adulta, que volta às memórias. Eu acho isso muito interessante, assim. São os traumas que voltam em si? Então, é comum, parte da família, é comum a família fazer um pacto de silenciamento. Muitas vezes, mais pessoas da família sofreram também abusos. Com relação à memória, o que acontece são muitas evitações. Evita a memória. E aí você dissocia, você cria várias estratégias para não entrar em contato com essa dor. Mas, quanto mais você evita, como se fosse tudo que você evita interno, por exemplo, emoções, pensamentos, memórias, é como se fosse uma bola de plástico, assim, sabe, essas bolas de praia que você está enfiando para debaixo da água. Você vai botando aquela pressão. Inevitavelmente, em algum momento, essa força toda que você está tendo é muita energia que se gasta para manter isso submerso. Uma hora, isso vem. Por um gatilho, uma hora vai vir. E quanto mais você evitar, mais você alimenta o transtorno do estresse pós-traumático. E como você havia dito, né, o trauma complexo está muito frequentemente ligado a experiências repetidas e prolongadas. Muitas vezes o que acontece na infância. Pensando nisso, como que essas vivências em período de desenvolvimento moldam de forma tão profunda o cérebro, o sistema nervoso e a visão de mundo da pessoa, né? Porque o amor, as concepções das relações, né, são moldadas a partir da infância em si. E isso acontece
durante a infância? Não, tem impactos profundos. Dependendo da fase do desenvolvimento que você está, vai ter impactos maiores ou menores, mas sempre vai impactar o cérebro. Vamos imaginar assim, que quando a gente está com estresse pós-traumático, a nossa amígdala, ela está disparando alarme para que você fique vigilante, porque tem perigo, perigo, perigo. A gente está lá no sistema de luta, fuga, freezing. E o que vai desligar esse alarme e falar, tá tudo bem, vai ser o nosso córtex pré-frontal. Vai falar assim, tá tudo bem. Uma criança não tem córtex pré-frontal formado longe, longe disso. Então, ela vai ter uma superativação da amígdala, sem ter como regular. Vai ter tanto cortisol e glutamato ali, que vai prejudicar áreas importantes como o hipocampo, vai diminuir a área cinzenta, vai diminuir o corpo caloso. E isso tudo vai deixar um cérebro com menor condições de regular a emoção, de fazer planejamentos. Então, são realmente aprofundados, mas tem como, o cérebro é sempre plástico, tem tratamento, mas o que a gente vai ter é essa amígdala hiperativada, como se fosse um sistema de alarme que está muito sensível, que dispara de qualquer jeito. E quando a gente está ativado, a gente não consegue aprender. Outra opção é a pessoa dissociar. Essa é uma criança que está lá encurralada. Ela não pode fugir. Os predadores, que ela depende dos predadores. O que ela vai fazer para sobreviver àquilo? É uma estratégia muito antiga de proteção, que é dissociar, dissociação. Que é aquela sensação de não sentir nada, de estar anestesiado. Em alguns casos, até se ver fora do corpo, dá uma despersonalização, uma desrealização. A pessoa não sente mais dor. A pessoa fica anestesiada. Excelente, não é? Você não pode sair, não volta. O que você vai fazer? Pum, desliga, dissocia. Naquela época, é excelente. Só que e você começa a conseguir até controlar no começo. Mas depois isso fica generalizado. Quando você tem que ter controle. E aí começa a... Por quê? Durante a dissociação, não tem empurrão. Você não aprende coisas novas. Aí quando vê que aquela criança que está com o olho, está dissociada em sala de aula, não vai aprender. Ou está dissociada na terapia, também não vai aprender. Ou não vai sentir vivo. Ela está passando pela vida como um zumbi. Ela perde a vida, as emoções muito importantes para você, entender o que é importante para você, para ter seus valores, se conectar, para se comunicar. A gente se conecta através de emoções. Se você está dissociado, se você está sem emoção, você perde o zumbi. Então, é uma boa proteção para aquele momento. Quando ela se generaliza, ela, ainda mais depois de adulto, ela pode atrapalhar muito. A fase cognitiva, né, de aprendizagem da criança. E uma coisa que eu já vi em pesquisas é que a própria violência psicológica, a violência doméstica, é o que mais afeta o cérebro em si, né, da mulher. E É um estresse tóxico. É um estresse tóxico que vai danificar as células nervosas do campo, do córtex pré-frontal. É muito grave. E a gente perde a capacidade de distinguir perigo real. Então, a gente pode ter uma face neutra e considerar perigoso. Então, imagina você caminhar no mundo o tempo todo te sinalizando que você está em risco, que não é seguro. É como se você... Vamos pegar um carro, vai que é mais... E aí, uma vez, você foi atropelado por um carro. E aí, você foi evitando, desenvolveu o transtorno traumático. Imagina que você está andando pela rua e qualquer carro no estacionamento, e a sua sensação é que todos esses carros vão te atropelar com muita força e violência. Nossa, desesperador. Exato. Mas para quem tem o estresse pós-traumático complexo, é como se elas precisassem desse carro também. Porque a gente precisa de ações. Então, a mesma fonte de segurança é a fonte de perigo. E ainda mais, outra sensação de que tem estresse pós-traumático complexo, essa coisa do nojo de si e da vergonha, às vezes tem uma sensação de todo mundo sabe o que aconteceu com eles. E imagina que você está pensando no nojo de si. Você está numa festa muito chique. Todo mundo vestido assim, impecável, banho tomado, perfumado, cabelo feito, aqueles ternos caríssimos, todo mundo assim, impecável, um lugar chique. E você vai ter evento social, tipo um Oscar. Você tá lá. Mas você sabe que você tá fedendo a carniça.
a bicho morto ou a coisas muito nojentas. E todo mundo vai sentir o seu cheiro. É como, dá se você, vontade daquele lugar. é como se você fosse isso, você viver assim. É uma sensação de que eu sou desprezível. Como é que Pertencente. você vai se relacionar, né? Porque mas se você vai se relacionar com alguém, se você tem muito nojo, desprezo de si, você não vai admirar uma pessoa que ama alguém como você. Você é tão ruim. Como que você pode gostar de mim? Você não deve ser bom. É, Verdade. E por que o trauma complexo, muitas das vezes, pode ser tão invisível, até para quem vive ele, se manifestando como uma série de dificuldades aparentemente desconexas, como você disse, né? A problema de autoestima, relacionamento, saúde, essa desconexão cognitiva que acontece, principalmente nas crianças, aprendizado, que acaba virando zumbi ao longo da vida, né? justamente pelo caráter repetitivo, cumulativo, em uma fase de vida que é crítica do desenvolvimento. Então, ele não é processado como um evento externo, ele é a sua realidade. É como assim, quem nasceu numa casa em chamas não reconhece fogo. Sabe? Sempre esteve. Foi assim por muito tempo. E acaba integrando justamente a identidade, a biologia, a visão de mundo da pessoa, porque ela está com o cérebro em desenvolvimento e ela está aprendendo como o mundo funciona. É muito comum que cresceram em lares com muita negligência, violência, abuso, quando vão sair um pouco de casa e conhecem a casa de coleguinhas, de vizinhos, de amigos, e percebem outras realidades mais saudáveis, levar um choque. Então, não precisa ser assim, então nem todo mundo é assim. E isso é meio surpreendente, tipo assim, nossa, então existe isso? E não acredita que pode. Como assim, eu isso a vida toda? E agora que eu encontrei essa não realidade. é verdade, não, eles estão mentindo, eles estão fingindo. Como assim as pessoas são tão amáveis, respeitosas, elas se ouvem? Elas, porque é de fato um choque de realidade. Aquilo não é a única realidade possível, mas é a realidade que ela experimentou quando ela estava criando as regras no cérebro dela de como o mundo funciona. E gerando ali as estratégias de sobrevivência dela naquele ambiente. Então, é um cérebro que está tendo reações normais a condições anormais. Todas essas questões da desregulação, da hipervigilância, das evitações, tudo isso dentro daquele ambiente é sobrevivência. São estratégias necessárias. Só que quando sai daquele ambiente, te impede de viver, de realmente estar vivo. E é aí que a gente vai precisar desenvolver uma terapia para superar e aprender outras formas de se relacionar. E isso existe. E com bons números de taxa de cura. Isso é bom, e é um processo longo, né? A criança perde o referencial do que é normal. O referencial dela, aquilo que ela está vivendo. Isso é verdade. E muitas das vezes também, um dos legados centrais do trauma complexo é a desregulação emocional. Como você havia dito, ela não consegue controlar suas emoções direito, ela muitas vezes sente raiva, sente vergonha, nojo, culpa, né? São várias emoções que ela não consegue muitas vezes até nomear o básico, né, em si. Como que ela se manifesta na prática? Pode ser desde um não se sentir nada, né, que é embotamento, até explosões de raiva ou pânico aparentemente sem motivo que acontece. Perfeito. Essa desregulação acontece, seja porque o cérebro ficou todo estressado, não conseguiu desenvolver um córtex pré-frontal forte, etc. Seja porque não teve modelo e nem condições de experimentar essas emoções seguras e aprender a lidar com elas. E ela vai acabar ficando nessa hiperativação, que seria o explodir, ou a hipoativação, que é o não sentir nada. Que a gente fala de uma janela de tolerância ao estresse. Que acaba ficando muito curtinha. A janela de tolerância é assim. Quando você tem uma flexibilidade psicológica maior, uma regulação também maior, essa janela de tolerância ela amplia. E a meditação, inclusive, ajuda a ampliar. Só que nessas pessoas, a janela de tolerância é menor. É um cérebro que está o tempo todo em alarme. Então, o que ela vai fazer? Quando é muita coisa, muito intenso, ela pode ou
explodir no controle, não tem aquele córtex pré-frontal, ou não teve nem modelo para isso, e nem lugar para treinar isso, já que a perpetradora ia reagir com invalidação. Em ambientes invalidantes, é muito difícil desenvolver habilidades de regulação emocional. Então, ela vai achar errado o que ela sente, vai ter vergonha do que ela sente, não vai querer, vai ter medo do que sente, não vai saber lidar com isso. Com tanta vergonha, é comum ir para a raiva, com tanto medo, é comum ir para a raiva. Então, ela já está vendo um monte de sinal de perigo, ela vai o quê? Luta, fuga, vida. Com estímulos menores. Com estímulos neutros, com coisas neutras, ela já está hiperativada, ela vai. Então, é meio esperado essa desregulação emocional dentro dessa história, né? Então, ela não sabe muito bem o que fazer com tanta emoção, ela vai querer ir para luta, fuga, freeze, sem essa habilidade. Tem uma coisa simpático ali, que vai ter ansiedade, pânico, irritabilidade, uma coisa explosiva, hipervigilância, está fora do controle. E a hipoativação é aquela defesa meio da dissociação, que é quando está abaixo da janela de tolerância. Né? Essa explosão é acima, e a hipoativação é abaixo dessa janela de tolerância. É uma janela de tolerância menorzinha, então vai ter mais gatilhos, mais eventos que vão fazer a pessoa ir para uma das duas extremos. Então, ela vai para a imobilização ou para o colapso, que é o freezing, aquele congelamento da defesa diante de um perigo. De perigo. É morto por dentro. Numa letargia, aí entra uma depressão, uma desconexão do corpo e a dissociação. São as estratégias possíveis que ela desenvolveu, tanto biologicamente quanto de aprendizado. Então, o que foi possível ali. Mas, com a terapia, a gente pode também aprender. E aí, como que aparece, né? Com as inundações emocionais. Então, essa pessoa que sente muito medo, vergonha, culpa, raiva, de forma rápida e intensa. Pode surgir agressão para se proteger. E para o pânico medo, que aí fica naquela ameaça constante, então ela vai fugir, ou não vai sair de casa, não vai se expor porque o medo está muito grande. Ou ela vai ficar lá totalmente dissociada. Geralmente, para lidar com tudo isso, é comum essas pessoas irem para o uso de substâncias ou outras estratégias de regulação emocional, como ou comer compulsivo, ou drogas, no geral. Muitas vezes, terapeutas por uso de substância são estratégias para lidar com o estresse pós-traumático, seja complexo ou não. Também pode aparecer com um perfeccionismo, com um workaholic no trabalho. A pessoa se distrai no trabalho para evitar as intrusões, para evitar as emoções negativas. Então, ela se foca no trabalho, ou, enfim, várias maneiras de não entrar em contato com essas experiências internas dela, já que ela vai se regular. Isso é verdade. E muitas pessoas também com trauma complexo, como você disse, né, vivem esses estados extremos, né, de a desconexão em si, ou também de ficar nervoso, alguns gatilhos, né, que como a hipervigilância, a hiperreatividade, como você disse, que é a desconexão, e o desânimo, né. Como que o sistema nervoso fica preso nesses modos de sobrevivência em si, na prática? Então, o sistema nervoso autônomo ele vai perder um pouco da flexibilidade e essa capacidade de voltar para o equilíbrio. Então, ele vai usar uma hierarquia de defesa mais primitiva. Porque, pensa, imagina que o mundo é muito perigoso. Nossa, nem sai de casa a pessoa. Exato, né? Então, você já está com mais... a sua amígdala está mais ativada. Então, qualquer coisa pode ser um gatilho para você sentir uma coisa intensa. Você vai ficar entre a outra coisa. As pessoas com estresse pós-traumático complexo tendem a ter 7 intrusões por dia. 7 intrusões? Em média. O que significa? Ela está revivendo aquele terror. E aí, quando ela revive isso, como que ela vai trabalhar, aprender, se conectar, conversar, tá aqui? Ela consegue, ela vai lá, mas
umas 7 vezes por dia. E essas intrusões podem ser sensações físicas, podem ser imagens, vem tudo junto. A rede de trauma ativa tudo junto. Vários pensamentos, esses pensamentos horríveis sobre si, sobre o mundo, extremamente negativos, pessimistas. Vem esses pensamentos, essas emoções, essas sensações, bum, tudo junto. 7 vezes por dia. Explosão. Vem essas intrusões. Então, ela vai fazer esforços para não viver isso. E esses esforços para não viver isso, a gente chama de evitação e fuga. Só que quando ela evita e foge, ela está ensinando o cérebro dela que essas intrusões são insuportáveis. Ela não está processando e fica difícil ela entender que isso ficou no passado. Então, ela vai tentar evitar fugir, seja com drogas, com muito trabalho, com comer, ou se cortar. E essas estratégias, elas, no curto prazo, se distraem daquilo, mas elas reconsolidam o trauma. Elas mantêm, alimentam e aumentam o transtorno de estresse pós-traumático. Então, primeiro, né, você já tem o sistema nervoso que já está escaneando o ambiente em busca de um perigo, e que já fica mais... Quando isso acontece, não sabe lidar com o que está acontecendo, tenta evitar, aí sim que não aprende a lidar. A evitação é o que mantém, é o que cria e gera o estresse pós-traumático complexo. Então, você fica dissociado, você não aprende, ou você fica hiperativado, acaba tendo ações impulsivas, aí tenta fugir, fica meio difícil. Isso é verdade. E pensando para o outro lado, você falou da dissociação, né? Que é a sensação de sair do corpo e estar num filme de não reconhecer a si mesmo, né? De não reconhecer a sua própria identidade. Como funciona o... A dissociação não tem a ver com identidade. A dissociação tem a ver com não sentir. O que é a dissociação? A dissociação é algo primitivo. Um ratinho tem. Um réptil tem. Vamos pensar assim, pensa no ratinho que está encurralado e vem o gato e está com ele ali, assim, não tem mais o que fazer. A última chance dele não ter como lutar contra o gato, não ter como fugir do gato porque está encurralado. Morre, faz de morto. O predador pode pegar essa coisa morta. Né? Então, é a chance dele fugir. Então, ele morre. E aí, o corpo realmente fica mais insensível à dor, ele fica desconectado, ele não sente. Isso é muito antigo no nosso cérebro, do cérebro reptiliano. Tá? É muito, muito antigo mesmo. Uma estratégia de sobrevivência animal. E aí, se esse gato pegar ele vai voltar a ficar vivo para tentar fugir dessa vez, para ter uma última chance de sobreviver. Então, imagina lá, um ratinho andando, vem uma águia, e ela vê pela sombra. Então, o que o ratinho faz? Vou me fingir de pedra. Uma pedra não sente, uma pedra não sangra, até o sangue fica sai menos durante a dissociação. Porque isso, nossa, é uma coisa muito importante que eu preciso falar. Isso é bem importante. Quando a gente está no luta, que seria, por exemplo, tem uma ameaça a um leão, o que ele vai fazer? Lutar. No fuga, o que uma gazela vai fazer? Fugir, ela pode correr. Ou no freezing, o que esse ratinho ali tem muita chance de escapatória com a vai fazer? Congelar. Não é a gente que escolhe. Nosso sistema nervoso vai de forma ele que decide. Não é consciente. É muito importante, porque gera culpa em vítimas de estupro que falam, nossa, eu fiquei congelada, eu não reagi. Mas isso não é escolha. Isso não é aceitar. Isso é o seu sistema nervoso fazendo o melhor que podia. Inclusive, toda essa desregulação ainda é o seu sistema nervoso fazendo o melhor que podia. Onde ele cresceu. Onde ele se desenvolveu. Não é um erro. É sobrevivência. A questão é que a gente pode aprender novas formas nesse novo contexto seguro. Então, é muito importante falar que quando a gente congela, é algo primitivo, o nosso sistema nervoso tentando proteger, e isso está presente em répteis, inclusive. Em mamíferos, todos nós. Não foi escolha. Isso, se uma pessoa está congelada, isso serve para um homem embalado, se a mulher está parada, pode ser que ela esteja em perigo, não quer dizer que ela está consentindo. Não tem muita mobilidade, ela está fora, e não é escolha. Biologia. Então, a dispersão ela não é uma área do cérebro, é um mecanismo biológico de sobrevivência para
suportável e insuportável. Uhum. Isso é verdade. É um sistema de proteção, né, do passado e que a gente tem esse sistema de culpa, né, mas é importante em si. E é uma anestesia biológica, porque nessa hora tem endorfina endógena, que fica tipo analgésico natural, então você fica entorpecido da dor. O problema é que a pessoa generaliza isso, e chega em sessão, por exemplo, a gente precisa aprender ela a sair desse estado para ela ter mais escolha. Até porque não dá para viver a vida separada da realidade. Então ela dissocia ou ela se anestesia com drogas ou outras coisas, né? Isso é verdade. Sobre a realidade insuportável, você vai fazer. E muitas das vezes também, como eu havia dito anteriormente, o trauma complexo muitas vezes corrói a crença básica de ser digno de amor e segurança. Eu não mereço amor em si, né? Mereço segurança com relacionar com o outro, né? Como que essa ferida no criar afeta a capacidade da pessoa de confiar, se aproximar e sentir segura nos relacionamentos? Se a gente segura os relacionamentos, não vai ser muito possível, né? Só depois de você tratar ou viver muitas experiências curativas dentro de relações, mas até aí, vamos lá. A segurança é vista como um perigo, inclusive. Por quê? Você cresceu num ambiente assim, você sabe dançar essa dança. Você vai sair, você vai acabar gostando, até retraindo ou ficando nas relações que te lembram algo do que você vivia antes. Porque o estresse pós-traumático complexo, geralmente ele acaba ficando, ele se sente mais calmo e seguro quando ele não está em relacionamento. É muito comum, às vezes fica meio eremita, excluído. Mas alguns autores falam dos dois extremos. De uma, que se chama, tipo, carência, entre aspas, de precisar desesperadamente e de estar num relacionamento, estar com alguém. E para isso, como não aprendeu lá na infância, que seus limites podem ser respeitados, a colocar os limites, isso a ser visto, ou para evitar mais violência, a agradar de a colocar do outro em primeiro lugar. Acaba ficando pessoas sem independência emocional, sem autorrespeito, que faz tudo para agradar expectativas desesperadas e acaba sendo muito maltratada e busca aquele familiar, o já conhecido. Ou o contrário. Eu, totalmente independente, eu não quero ficar perto de ninguém porque é perigoso, não me sinto segura, então fica numa super independência distante, sabe, de não vou chegar perto porque o mesmo sinal de afeto é o que depois vai virar um abuso, uma violência. Tem gente que fala que a pessoa se aproxima de narcisistas, coisas do gênero, por familiaridade, porque nosso cérebro gosta do que já é conhecido, se sente mais seguro no inseguro, porque o inseguro é o conhecido. Não é aquela coisa, quem nasceu numa casa em fogos não reconhece chama. Que livro Mulheres que Amam Mais, né? Tem um livro Mulheres que Amam Mais, é tipo um vício. Tem esse, mas não é sobre isso, esse caso, né? Não é necessariamente isso. Porque, às vezes, são pessoas que não querem, que não se sentem confortáveis no relacionamento. Porque a aproximação do outro significa abuso, negligência, violência. E tem autores que falam que a pessoa quer ensinar, eu ligo, refazer, para ver se dessa vez vai conquistar o afeto do pai e da mãe, por exemplo. Eu não sou muito dessa, mas existem esses autores que falam que a pessoa tenta reescrever para fazer diferente o final, para significar que, na verdade, ela é amável, sim, se fosse algo assim. Eu sou desse time que fala que é o conhecido. Quando você vai fazer algo desconhecido, isso te deixa com muito medo. Você não sabe dançar essa outra dança. Por isso que, às vezes, uma terapia te ajuda a começar a entender. E aí, na terapia, pode até depois que já passou por todo o processamento do trauma, te ajudar com habilidades de efetividade interpessoal, com habilidades de ser assertivo, de falar não, colocar limite. Porque muitas dessas pessoas, elas não conseguem fazer isso de maneira muito habilidosa e efetiva. Seja porque ela está com a desregulação, seja porque ela está com muito medo,
É a sensação que eu tenho que a pessoa tá pedindo um abraço, mas segurando uma faca contra você. Hum, Ela precisa do abraço, mas é muito ambivalência. A aproximação, ao mesmo tempo que é o que ela quer, é o que ela teme, porque já machucou muito. E tem às essa vezes a dualidade. gente tem que receber ajuda, porque você vai ficar vulnerável. E será que eu posso confiar? E eu não culpo elas. No passado elas não puderam confiar. Elas aprenderam que não dava para confiar. É que não é porque é assim que sempre será assim. E o cérebro precisa aprender que nem sempre será assim. Você vive de novas experiências para que ele entenda que foi assim, sim, mas não necessariamente será sempre assim. E às vezes ela não nota muito sinais de estranhos de bandeira vermelha, porque para ela era comum. Era o todo dia dela. Era a chama da casa em chamas. Por exemplo, você teve um apego seguro, que foi criada num lar respeitoso. Quando alguém tem um comportamento abusivo, ela nota. Ela fala, o quê? Nada a ver. E foi criada assim, acostumada a isso, normal. Não é adaptada, ela já sobreviveu, o cérebro dela está sobrevivendo a isso. Fora a vergonha, né? Se eu acredito que eu sou ruim, que eu não sou amada, que se a pessoa descobrir que realmente só ela não vai me amar, ela pode ou ensinar-se a outra pessoa para agradar, e ali ela já matou todas as chances de ser realmente amada. Porque se você coloca uma máscara para ser amada, se for amada, vai ser a máscara, nunca vai ser você. Você acabou de assinar perpetuação do meu amor. E você vai mostrar quem você realmente é. E vai ter o amor quando você for você mesma, vulnerável, e a pessoa olhar seus defeitos que todos temos, suas sombras que todos temos, e falar, Verdade. não, ainda, todas as suas partes são bem-vindas, eu te amo ainda. Então a Tudo vergonha ou vai fazer a pessoa fingir ser outra, acabou a chance de amor, ou não vai querer se aproximar. Então, se eu não me considero amável, como que vai ser me relacionar com alguém? A segurança é percebida como perigo, como que vai ser esse relacionamento? E aí tem um monte de profecia autorrealizável, né? Vai escolher parceiros que confirmam a crença da indignidade, porque eles são críticos, porque eles são distantes, porque eles são abusivos, e aí vai reforçando essa ideia central de que ela não é amada ou de que ela é destinada a sofrer. O cérebro gosta de confirmar as histórias que ele inventou. Ele inventou para fazer sentido durante a vida dele ali. Fora a autoinvalidação. Porque como essa pessoa sofreu muitas invalidações, não foi ouvida, não foi considerada, ela vai ter essa dificuldade por limites porque ela não vai confiar no que ela mesma acredita. Porque a invalidação ensina a criança a não confiar nas próprias percepções e sentimentos. Então ela não vai confiar na própria intuição. E já tem tolerância ao abuso, né? E se ela acredita ainda que ela é má e culpada, às vezes ela assume o mau comportamento do parceiro. É muito comum no relacionamento abusivo o que a mulher sente culpa. Não é nem medo. Porque ele me maltratou, deve ser porque eu fiz algo errado. Perpetuando essa relação tóxica. E o abusador se utiliza disso. Nunca se desculpa dele. Se você feito isso, e aí pega uma pessoa que sofreu isso com os pais, já tem esse autoconceito, nossa, é fácil dela cair nessa. Já se alguém que foi muito bem tratada, respeitada ao longo da vida, vai lá, nossa, absurdo, não faz sentido, tchau. Isso é verdade. Perceber esses pequenos sinais, né, dentro da relação em si. E como você havia dito, né, quem tem trauma complexo costuma repetir certos padrões, né? Como que a gente pode entender esses padrões, assim, não como uma escolhas ruins, né, mas como repetição inconsciente do que é familiar para o sistema nervoso? Como que a gente pode trabalhar isso na mente quem tem um trauma complexo em si? Bom, acho que é importante, é comum depois do tratamento de trauma, do trauma complexo, a pessoa naturalmente não tolerar mais certos comportamentos dos parceiros e acabar se separando, buscando outros e arrumar relacionamentos bem melhores, numa vida bem melhor. E algumas pessoas, no fundo, já sabem que aquele relacionamento é ruim e falam, antes de começar o tratamento para trauma, que tem medo de que o tratamento faça elas quererem largar o casamento. Porque o que acontece? Você vai lá e
Você trabalha a rede de trauma, então essas intrusões já não são mais tão ameaçadoras, porque o seu cérebro aprende que ela pode lembrar de tudo isso, e durante o tratamento aprende que isso é parte do passado, que o passado não é o presente. E isso a gente já lida com as intrusões, essas memórias, intrusões o cérebro aprende a inibir e entender que isso não é tão perigoso, você consegue lidar com a memória, isso ficou no passado, diferencia. Agora, o autoconceito negativo precisa de mais estrutura de terapia para ir modificando. Aí a pessoa vai desenvolvendo autocompaixão, vai desenvolvendo a vida dela, e ela começa a perceber que ela é assim, amável. E aquilo, ela foi horrível, sim, e que ficou no passado, e que agora ela tem direito de ter uma boa vida, ela começa a querer fazer outra vida, porque ela não tem mais o mesmo autoconceito. A vida de uma pessoa que você acreditava indigna, nojenta, horrorosa, culpada, um lixo humano, não cabe mais na vida de uma pessoa que tem o autoconceito de que eu sou um ser humano digno de ter uma boa vida. Eu mereço coisas boas. Eu mereço uma boa vida. Eu posso ter uma boa vida. Aí, às vezes, a pessoa precisa mudar a vida mesmo. E aí, um outro trabalho, já na quarta fase, terceira fase do tratamento, que é construir essa vida valiosa, que vale a pena ser vida. Agora que você já consegue se sentir digna, pertencente, humana, você não é um bicho humano, você é uma pessoa humana, digna, novas escolhas vão ser feitas. Novos critérios, novos limites. E aí você aprende também na terapia cognitiva comportamental, na DBT, as habilidades de regulação emocional, de afetividade interpessoal, para ter as ferramentas para construir e manter uma vida assim. Construir a autoestima, né, em si. Que você é digno de amor, que você... Não são as suas escolhas de dedo podre em si, né? Que nem relacionamentos, né? Em si. É que essas escolhas de dedo podre fazem muito sentido diante dessa história. Não é que a pessoa está errada. A pessoa está funcionando conforme o que ela viveu. Verdade. Que ela aprendeu em si, né? E indo para outro lado, como você falou que tem a vergonha, né, e a autocrítica brutal, dentro que tem quem tem trauma complexo, como que elas se formam e por que elas são tão resistentes à lógica racional em si? Bom, primeiro que isso foi feito durante o desenvolvimento, então aquilo por um tempo foi verdade. Ela foi tratada como sendo aquilo. E ela lidou da melhor maneira possível. Lembra que a criança não vai culpar ela mesma. Quer dizer, não vai culpar os pais, vai culpar ela mesma. A criança, ou os cuidadores, quem for, para a lógica da criança, se tem um adulto fazendo isso, lembra que a culpa protege ela da sensação de total impotência, que é muito mais aterradora. A culpa, pelo menos, te dá a ilusão de controle. Então, tudo isso é muito intricado. E lembra que o cérebro está tudo ativado, e o córtex pré-frontal. Então, não é da ordem do racional, é da ordem da experiência. A gente é muito pouco emocional, a gente é muito mais emocional. E a gente pode até atuar mudando alguns conceitos, tem várias terapias que trabalham mais nisso, mas quantas coisas na sua vida você sabe o que deveria fazer e não faz? Várias. Eu sei que eu deveria comer desta forma. Aí você vai lá e você escolhe comer o quê? Ou comer no horário certo, igual tem gente que fica até sem almoço. E eu, minha autocrítica. Exato, eu acho que a gente é muito pouco racional. Essa parte do nosso córtex pré-frontal é mais recente. E a maior parte das coisas que a gente faz são hábitos. Hábitos que a gente aprendeu, a gente faz sem pensar. A gente está, na maior parte do tempo, fazendo nossas escolhas, não é no nosso sistema devagar, é no nosso sistema rápido. É o que foi ali habitual. Se você não mudar fortemente o ambiente, criar novos hábitos, isso exige muito esforço, energia. Nosso cérebro ele quer no que dá menos
menos gasto de energia, vai atuando nos hábitos. Não no que é racional. Isso é humano, a gente é bicho, no final do fundo. E aí vem uma linguagem muito mais para justificar nossas escolhas emocionais. Bia, como você havia dito, né, não foca primeiro em reviver memórias, né, mas reconstruir essa estabilização e regulação emocional, né, para não ter essa dissociação, essa hipervigilância e outros sintomas que acontecem. Porque é crucial em si aprender a acalmar o sistema nervoso antes de qualquer outro trabalho. Tá, vamos lá. Isso também é controverso. Tem gente, por exemplo, existem 3 tipos de terapia baseada em evidência considerada eficaz para tratar estresse pós-traumático complexo. Quais são as 3? Exposição prolongada, EMDR, que é uma sigla, R, e a terapia de processamento cognitivo. Essas 3. Exposição prolongada, EMDR e a CPT, ou terapia de processamento cognitivo. Na exposição, a gente considerava, até pouco tempo atrás, que era necessário primeiro estabilizar, porque acreditava que se a pessoa entrasse em contato com essas memórias tão aterradoras, ela poderia surtar, destabilizar, ter uma inundação e se matar, fazer coisas assim, porque ela não daria conta. Atualmente, tem alguns estudos que mostram, que fizeram a exposição, mesmo sem a pessoa estar 100% estável, ainda se cortando, ainda com ideação, e deu tudo certo. Inclusive, tudo melhorou, porque essa ideação suicida, esses cortes, vinham para se livrar das infusões. Vinham por causa do trauma. Então, quando você tem uma memória traumática, isso diminuiria. Então, é controverso. Eu prefiro primeiro estabilizar por uma questão de medo meu mesmo. Eu acho mais responsável ter as habilidades. Na DBT, que é feito para o estresse pós-traumático complexo, a gente faz com habilidades. Então, aprende habilidades mínimas necessárias de não dissociar, ou de sair da dissociação, já que a gente precisa aprender, a gente precisa estar presente para o nosso cérebro aprender que aquilo está no passado, que não é mais um perigo. Então, agora ele pode deixar de estar tão alerta. Então, precisa aprender a sair da dissociação, para a exposição funcionar. Precisa aprender a lidar com a vergonha, com o nojo, com a culpa. E precisa aprender a diminuir um pouco aquela hiperativação para se manter dentro daquela janela de tolerância onde é possível aprender. Porque se ela... Durante a exposição, você precisa saber ficar dentro da janela de tolerância. Então, a gente ensina essas habilidades. E se a pessoa está 1 mês sem tentar se matar, sem usar substâncias, sem essas coisas todas, 1 mês, assim, a gente começa. Outros, da exposição prolongada, precisa de 3 meses estável. Tudo isso por uma segurança, para não correr o risco. E para garantir que durante a exposição, ela realmente aprenda que aquilo está no passado e não é mais um perigo. Mas, por exemplo, na CPT, na processamento cognitivo, não tem exposição. E eles não têm caso, em alguns estudos, não tem caso de preparação. Então, isso tem uma controvérsia. Eu, pessoalmente, gosto. Acho que ter habilidades é sempre bom, não é sempre mal. Né? E é rápido de aprender. E no EMDR, começa também, a primeira fase é de estabilização. Então, primeiro a pessoa tem ferramentas de um estado de calma e segurança, tem algumas técnicas ali de visualização do container, técnicas que fazem a pessoa primeiro ter uma ferramenta para quando entrar em contato. Eu acho que o paciente tem medo dessas memórias e essas seguranças é o terapeuta com medo das memórias. E a verdade é que a gente não precisa ter medo dessas memórias. É o medo da memória que fortalece ela. Por exemplo, tem visto o papel embaixo da cama. Quanto mais você evita olhar para debaixo da cama, maior vai ficar seu medo. Se uma hora você parar e olhar, é como se fosse vamos pegar armas contra o bicho-papão. Vamos colocar uma armadura contra o bicho-papão. Mas se não há bicho-papão, para que tanta preparação? E aí, nesse último curso que eu fiz, que foi de DBT-PTSD, vai mais nessa lógica de que a exposição é uma intrusão que a pessoa já tem 7 dias lá, 7 vezes no dia, todos os dias, só que num lugar seguro.
E orientado e assistido pelas habilidades para esse cérebro entender que já passou e agora está tudo bem. Já no MDR, eu tenho formação em MDR, em exposição prolongada, e estou agora no antiprocessamento cognitivo. E por quê? Porque são as 3 baseadas em evidências que mostram o resultado. Então, essa área de trauma, na psicologia, é uma área com muitas controvérsias. Muitas pessoas pensando diferente. E o que a gente já tem de certeza é que o estresse pós-traumático é tratável. 100%. Ainda bem. E temos habilidades para manter na janela de tolerância. Profissionais capazes para isso, né? Como que eu estou entrevistando agora. Sim, mas é bom você certificar que a pessoa é informada por trauma. Porque tem muito terapeuta que não sabe que não é. Então é importante perguntar se o terapeuta está informado por trauma. Isso é verdade. É super importante, sim. Especialização, né? Não basta consultar com algo genérico, né, em si. E, Exato. pensando para outra questão, você falou das ferramentas, né, que acontecem, né? Você já falou da meditação, falou do container em si, mas vamos pensar em ferramentas de primeiro socorro somático, né? Que pode envolver o corpo. Para quando a pessoa sente uma onda de desregulação chegando, quais técnicas você indica em si para a pessoa? Tá, tem várias. Vou começar com a mão. Respiração. Respiração diafragmática. A expiração. Não, sabe que o mais importante é que a expiração seja mais longa. Você vai precisar de uns 90 segundos. Então, você inspira sempre pelo nariz, o tempo todo, a vida toda, inspirar pelo nariz. A gente inspira pelo nariz, de preferência lá na barriga, quer dizer, com o diafragma, longo. E aí, a expiração tem que ser uma vez e meia, 2 vezes, mais longa do que a ins. Então, se eu inspirei em 4, eu expiro em 6. Se eu inspirei em 13, eu expirar em 5, pelo menos. Essa expiração mais longa desacelera o nosso coração e sinaliza o cérebro que de aqui a gente está seguro, ativa o nosso parasimpático. Tem outros jeitos mais rápidos, por exemplo, usar temperatura. Você pode ter, algumas pacientes minhas têm uma garrafinha chamada Crise, e está escrito Crise para nenhum familiar beber. É uma garrafinha que está sempre extremamente gelada, junto com uma baciazinha que tem que caber essa área do seu rosto, dos olhos e da testa aqui. Você vai pegar o ar e a gente vai enganar seu corpo que você cai numa água gelada, congelante. E aí ele vai ativar o parasimpático rapidão. Ele acha que está congelando debaixo d'água. Então você vai inspirar e mergulhar, a cabeça tem que ficar mais baixa, e aí você pressiona seus olhos assim um pouquinho, para dar debaixo d'água, né? Tem que ter aquela empuxo, aquela pressãozinha aqui nos olhos, você empurra, e fica ali quando você precisa aguentar. Idealmente 30 segundos, eu não consigo, só consigo 20. Então você vai lá, pega o ar, difícil mesmo. Não se afogue, por favor. Você fica segurando, empurrando o olho e volta. Isso faz seu corpo voltar. Tem uma outra técnica, tem a respiração, mas fazer uma atividade física intensíssima, por exemplo, pular corda, correr no lugar, por 90 segundos a 5 minutos, também ajuda. Seu corpo tem umas que falam, eu gosto da respiração de canudo, que é esse, você faz assim com a boca, que ajuda a ficar... Respiração de canudo? Não, você inspira pelo nariz, e na você expira fazendo com a boca como se você tivesse com um canudo, assim, fazendo, sabe, um biquinho? Sim. Porque o ar vai sair mais devagar. Aí você sopra tudo, uns 80% pela boca, e os últimos 20% pelo nariz. E aí engaja o abdômen. Tem a respiração quadrada, que você inspira em 4, segura em 4, expira em 4, segura em 4, fazer por 1 minuto. Eu gosto da 5, 7, 8, inspira em 5, segura em 7, exala em 8. Tem questões mais sensoriais, por exemplo, você vai lá e olha 5, você engaja seu sistema sensorial, para dar uma distração. Então, você nomeia 5 objetos que você consegue ver, 4 que você consegue ouvir, tocar, você vai indo nos 5 sentidos. Volta para a respiração, 5 sentidos, vai voltando. Se você estiver dissociado, é outra história. Aí você precisa se ativar. Então, você vai para estímulos sensoriais muito fortes. Por exemplo,
sentir um cheiro forte, pegar gelo, chupar gelo. Você ajuda também a acordar. Você pega um estímulo sensorial fortíssimo. Se tiver demais, tem um pontinho aqui que você aperta, sente dor. Algumas pessoas que se cortam para sair da dissociação, porque é uma dor extrema para você sair da dissociação. Que é aquela coisa, o ratinho de morto, veio um gato, mordeu, ele acorda para tentar fugir. Mas a gente não quer te machucar. A gente quer estar bem. Então, é mais fácil pegar um gelinho com a mão. Tem gente que cheira amônia, eu acho perigoso, mas pegar um cheiro forte, um óleo essencial forte. Enfim. E mesmo assim, se você segurar gelo muito gelado, não vai se queimar com gelo. Então, preserve-se. Tem gente que usa um cobertor do corpo, pode empurrar também a parede para sentir que está chegando. Enfim, carregar a energia presa no corpo. Sai para correr, dança. Eu gosto muito de yoga. Yoga. Tem autoforte calmante também. Tipo, tem um abraço da borboleta do MDR que você faz com a mão uma pombinha assim e dá um tapinha um cada lado, ou dá tapinha dos dois lados. Outra coisa boa para acalmar, você coloca a mão no peito, aqui no coração, outra na barriga, e respira no calor, sentindo o toque, e faz a respiração diafragmática compassada. Tem um monte, inclusive eu tenho um produto digital bem baratinho, que é só dicas disso, com áudio e com PDF explicando. Mas é importante assim, esse SOS, a crise, para te tirar de uma crise. Mas nenhuma vida seriosa é feita de acalmar de crise em crise. Você acalma a crise para não piorar as coisas. É importante que, enquanto você não estiver na crise, você crie o repertório de regulação emocional, de processar o seu trauma, porque senão você vai ficar numa vida que é apagando a crise o tempo todo. E uma hora o corpo se acostuma. Se você vai usar a temperatura, se você usar demais, ele vai perder o efeito. Então é bom variar as técnicas. Gostei das técnicas em si. Tem que tomar cuidado para que você não sempre apague o fogo, né, da crise em si, né? E, né? E pensando nessa questão, você falou que a gente deve tratar, prevenir, né? Que as crises não venham, né? Como que a pessoa pode começar a identificar e nomear suas próprias emoções e sensações corporais de forma neutra, né? Reconectando-se com o seu mundo interno sem julgamento. Pensando nesse sentido. Nossa, genial. Isso é o que eu mais quero ensinar para os meus pacientes o tempo todo. Quando a gente se julga por sentir, a gente está piorando nossa situação. Para começar, né? A gente tenta se livrar das emoções, a gente está criando mais sofrimento à toa. A ideia é a gente aprender a surfar essas emoções. Então, treinar o observar, descrever, sem julgar. Então, vou dar um exemplo. Estou sentindo um nó na garganta e é legal você começar a descrever como se fosse um objeto. Ele é redondo, do tamanho de uma bolinha de ping-pong, é preto, pesado, tem a textura de, sei lá, veludo, enfim, tanto faz. Você sente no seu corpo, respira ali para aquele lugar, onde no corpo eu estou sentindo, qual é o formato, tem movimento, não tem movimento, tem temperatura, não tem. Aí você vê quais são os pensamentos disso, e aí você nomeia pensamento como pensamento. Estou tendo pensamento de que ninguém me ama. A minha mente está produzindo pensamento de que ninguém me ama. E aí você vai para impulso de ação da emoção. A minha vontade é de, sei lá, me cortar, Você vai observando isso enquanto você respira, sem agir no impulso da emoção, isso é treino. Descrevendo, sem julgar. Faça um julgamento, porque daí vira você fala, estou julgando. E aí vem uma aceitação da experiência. Fala sim, essa tristeza está aqui, sim, tem uma tristeza passando por mim. Porque quando você tenta empurrar para fora, não, eu não quero sentir essa tristeza, e se empurrar, empurrando para baixo aquela bola. Mas já está aqui. E quanto mais você julgar e tentar se livrar, você está criando mais problema, mais sofrimento. Ao invés de ouvir, de atender. Emoções são naturais para o ser humano. E elas vão passar, todas elas passam. E elas vêm com um monte de pensamento junto, né? É isso, vem toda uma rede junto. De sensações, de pensamentos, de emoções, tudo junto.
E a ideia é você poder treinar o observar, de escrever sem julgar e, quem sabe até, no mundo ideal, acolher. E isso também é treino. Ter compaixão, acolhimento por essa dor. O que não significa gostar, o que não significa aprovar. Significa entender que é difícil estar passando por isso. E se isso dói diante da dor, a gente precisa de compaixão. Para ser mais complexo, se autocompaixão é um elemento de cura. E pode ser treinado, a gente treina isso em terapia também. Então, ajuda também. Você colocar a mão no... Por exemplo, se eu tô com essa bola de pelo, vamos colocar uma bola de pelo na minha garganta. É uma... Não, uma tristeza. Eu coloco a mão suave, um toque compassivo, sabe, gentil, e respiro ali. Falando sim, você está aqui. Eu posso escrever, eu posso chamar... A gente, ser humano, se corregula. Então, eu posso pegar uma pessoa sensível, validante, que tem uma escuta ativa, num lugar como um terapeuta, uma boa amiga, mas minhas amigas estão raro, vocês sabem ouvir e validar. Se você tem essa necessidade na sua vida, você pode se corregular com ela. Porque só de você ouvir que, sim, eu entendo, faz sentido você sentir isso, eu sei que é difícil. E tem um monte de meditação de autocompaixão, enfim. Mas é legal meditar para treinar a capacidade de observar, sem se misturar. Porque essas ondas de emoção, se você não tentar se livrar delas, elas vão ter um pico e vai passar, inevitavelmente. Mas se você fica alimentando com alguns pensamentos ou tentando impedir, elas só vão virar tsunami, só vão se fortalecer. E é interessante você descobrir o nome das emoções, porque quando você nomeia uma emoção, você já ativou mais seu córtex pré-frontal, você já está mais observando. É como se você trabalhasse, fortalecesse um senso de self contextual, que é o observador. É você capaz de observar essa emoção passando por você, esse pensamento passando por você, e não se misturar com essa experiência. Como se você fosse... Como se dentro de você... Como se essas emoções e pensamentos fossem gladiadores se matando, saindo sangue, super violento, uma guerra ali. E você não é nenhum dos gladiadores. Você é a arena. A arena não é. E nessa arena, a sua luta vai passar, esses gladiadores vão sair, ela vai ficar vazia, ela vai ter gente. Ou, uma visão menos violenta, como se fosse um palco com atores. Que tem várias peças, então passam atores diferentes, as emoções, pensamentos, sensações diferentes, fazem a cena deles, a cena termina, e você não é nenhum dos atores nesse cenário, você é o palco. É você assumir esse papel de ser o palco, de ser a arena, e não os atores, e não os gladiadores. Isso é treinável também, em prática. E o que ajuda você a assumir esse lugar é observar e descrever, desligar, permitindo, abrindo, respirando, acolhendo, quem sabe até tendo humor. Isso é verdade. E uma das coisas da autocrítica, né, que você falou da teoria da compaixão, ela trabalha muito com a autocrítica, né, para melhorar essa autocrítica que é muito presente em nós mesmos, né, a gente é muito mais perverso, muito mais cruel conosco mesmo do que com outras pessoas. Igual, acho que uma coisa que também deve se pensar é como que eu trataria meu amigo ou minha amiga ou outra pessoa próxima a mim, né, e a partir desse pressuposto, desse pensamento, passar a tratar com a gente com autocompaixão, né? Perfeito. Esse é o terceiro passo da autocompaixão. Você falou perfeitamente. Primeiro é você reconhecer, sim, essa dor estar aqui. 2, entender que a humanidade é compartilhada, faz parte da vida humana. E o terceiro passo é ser uma boa amiga para você. O que eu diria para um bom amigo, o que um bom amigo poderia me falar. E aí você compartilha isso. É perfeito. Isso é verdade. E pensando nessa questão, né, como que a autocompaixão acaba se tornando uma prática revolucionária de cura para quem foi ferido, substituindo a vergonha e a autocobrança em si? Acho que justamente a autocompaixão ela mostra muito eficaz para casos de autocrítica e vergonha. Porque ela te devolve a humanidade compartilhada. Na vergonha, você quer se isolar, você quer se esconder, você não pertence. A autocrítica você não trata.
A compaixão te devolve a humanidade. E isso, de novo, é praticado. Na DBT-PTSD, a gente tem a mente sábia, que é um nome esquisito, que no IFS, que é outro tipo de terapia, é o self verdadeiro. Mas, enfim, o que é essa entidade aí? Ela não é nem a mente emocional, nem a mente racional. Ela é uma integração delas junto com uma intuição. E no DBT-PTSD, ela ainda tem as 4 atitudes sublimes, que é bondade amorosa, compaixão, alegria solidária e serenidade sábia. É bem parecido com a questão da autocompaixão. Né? E a gente pratica essas meditações todos os dias. E o paciente tem isso gravado para ele praticar, para ele criar essa nova rede mais compassiva. E a gente o tempo todo vai perguntar para a mente sábia. Inclusive, tem uma parte da terapia que a gente faz uma exposição em mente sábia. E visitar tudo isso dessa visão sábia, amorosa, compassiva, e que abarca e tem uma certa aceitação radical da realidade. Sim, isso está aqui. Sim, isso aconteceu. É como é, foi como foi. Então, é uma coisa muito ampla. E quando a gente começa a praticar isso, a gente vai desenvolvendo essas habilidades de poder se devolver a essa humanidade, e no caso da mente sábia é muito mais. É uma conexão com algo além. É uma experiência quase espiritual mesmo, é espiritual, no sentido de religioso, não tem a ver com religião, mas tem a ver com sentir parte do todo, e esse todo ser muito maior e fazer sentido. É o oposto da experiência de quem sofreu esse estresse pós-traumático complexo, que é de estar isolado totalmente. Não, aqui você faz parte. Tem até uma frase da meditação que é: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Gostei dessa frase em si. Essa é uma frase que faz parte da meditação mente sábia, que traz elementos da compaixão. E durante o tratamento, a gente, na DBT-PTSD, pelo menos, a gente vai usando essa compaixão para os nossos pequenos monstros. Do que são os pequenos monstros? São justamente esses pensamentos críticos, essas sensações, essas emoções difíceis. E que a gente consegue, inclusive, entender que tudo isso faz parte, faz sentido dentro da história, são tentativas de se proteger, e é compreensível, obrigada, e ainda assim a gente precisa de outros meios para lidar com a realidade, para a gente ter essa vida mais valiosa. Isso é verdade. E muitas das vezes também o processo de cura envolve também integrar a experiência traumática à história da vida, né? Fazer tipo uma jornada da vida, né? Que o próprio processo terapêutico faz com os pacientes em si. Sem que essa própria história não acabe definindo ela, né? Que, como você disse, deixar aquilo no passado e acabar não desassociando, sendo um zumbi, né? E observando o presente, né? Em si, né? Como é possível chegar a um ponto onde a memória dói, mas não paralisa ou fragmenta a identidade em si? Então, na exposição prolongada, isso acontece com a exposição, porque você vive, você é obrigado a viver, você para de fugir, você olha para debaixo da cama para ver que não tem nenhum monstro lá. Olha tantas vezes for possível até você se convencer, tá bom, realmente isso não está mais aqui. O que não significa que não vai doer lembrar, mas isso não vai mais controlar o seu presente, isso vai ficar no passado. Vai ser difícil sim ouvir, foi ruim sim, mas isso não define quem você é, nem o seu futuro, nem a realidade hoje. Isso já foi. E para isso acontecer, a gente tem que parar de evitar, fazer a exposição. No EMDR, é pelo reprocessamento, que é uma espécie de exposição junto com uma estimulação bilateral, em que você reprocessa essas memórias, passa por elas. Já na Cognitiva, ela acha que não precisa. Na terapia de processamento cognitivo, ela não acha que precisa reviver memórias, nem lembrar delas. Ela trabalha de outro jeito. Então, essas 3 baseadas em evidência trabalham diferente. O fato é, a gente não apaga a memória. Não. A gente se relaciona com elas diferentes. E existe o crescimento pós-traumático, né? É possível ele existir também, de você ressignificar de outras formas, e aquilo não te definir mais da forma que definia antes. Escrever. Tem também inclusive, às vezes a gente usa escrita, em alguns, na cognitiva não precisa de escrita. Enfim, são estratégias diferentes. Mas a ideia é você parar de evitar
e começar a ter novos padrões de comportamento, novas maneiras de lidar com esses pensamentos, com essas emoções, com essas redes traumáticas, e, e criando essa nova vida. Mas é isso, nunca vai ser uma boa memória, ou nunca vai ser uma memória apagada. Vai ser algo que faz parte da sua vida, mas que não controla, não define, você não precisa mais ficar fugindo disso, porque a gente gasta muita energia tentando escapar, dando muito poder para isso. Não todo, né? Em si. E para quem está nessa jornada de reconstrução, da construção pós-traumática, né? Como que a gente pode reconhecer os pequenos e genuínos sinais de progresso? Porque muitas das vezes a gente acaba não comemorando, né, os progressos da vida. Que eu sempre falo em si, que você bateu uma meta, fez alguma coisa, vamos comemorar com suco de maracujá, com alguma coisa em si, né? Como, por exemplo, esse progresso que pode aparecer dentro do estresse pós-traumático, né? Conseguir se acalmar mais rápido, dizer ou não, muitas das vezes, quando o limite é quebrado em si, identificar um gatilho, né? Celebrando em si a resiliência do próprio corpo, né? E do sistema nervoso, né? E que está se reajustando, né? Aquele estresse pós-traumático. Então é essencial celebrar cada pequeno passo. Uhum. E é importante ter em mente que o processo ele não é linear. Ele vai ter altos e vai ter baixos. Ele é uma constante. Mas não é um gráfico que sobe e desce. Mas ele faz assim. Então, se parece que houve uma piora calma, faz parte do processo, ter um leve aumento de intensidade e depois você volta a melhorar. Faz parte do processo. Ele não é linear. E é essencial a gente reconhecer e celebrar cada pequeno passo. E é bem difícil para quem tem estresse pós-traumático complexo fazer isso. Eles não se e eles já têm um viés negativo, todos nós temos um viés negativo. Está muito mais aprendido e feito a crítica, o olhar ruim, o ver. E a gente vai ter que também desenvolver a capacidade de celebrar, de reconhecer, de apreciar os pequenos passos. Quanto mais a gente aprecia, é como se a gente ganhasse mais combustível, mais energia para continuar. Dá mais motivação para seguir. E é mais justo. Então, em terapia é importante a gente fazer. Eu percebo que os pacientes têm dificuldade, eles ficam até com mais vergonha quando são elogiados ou celebrados. Dá até medo de celebrar e perder. E tudo isso faz parte dos sintomas do TEPT. Faz parte de ser difícil de celebrar. E é por isso que a gente tem que fazer mais, repetir mais, treinar mais, para criar essa nova via no nosso cérebro. E de difícil começar a virar natural. Repetição. E aí, quando a gente perceber essa celebração, a gente realmente está presente para participar disso, para degustar. A gente precisa realmente fazer um esforço intencional de degustar, estar presente, participar dos momentos positivos e agradáveis, fazer esse a mais com a nossa atenção, com a nossa presença. Realmente, E, inclusive, fazer um assim com a mão, forçado, ajuda. Verdade. Vamos comemorar, né? É comemorar do melhor jeito que for possível para a pessoa, né? Se a pessoa quer brindar com os pacientes, eu faço assim, com o copinho que tiver, a gente faz até online, assim, um copinho a pessoa fica super desconfortável no começo, depois você vê a melhora, a pessoa mesma já puxou o copinho ela própria, falou, maravilhoso. É possível transformar, são pequenos passos, e os pequenos passos são valiosos, a importância, a constância deles. Isso é verdade. Imagina uma pessoa que é paraplégica, dá na cadeira de rodas e dá aquele pequeno passo. Você vai falar para ela, isso não é nada? Não, claro que não. Você vai celebrar. E é com essa mesma felicidade que a gente vai celebrar os pequenos passos de quem estava quebrado. A pessoa nunca esteve quebrada. Ela estava sobrevivendo da maneira que podia, da melhor maneira possível. Uhum. Gostei desse raciocínio do tetraplégico que você trouxe, isso é verdade, em si. É um pensamento que a gente tem que ter com resiliência em si, né? Da nossa própria situação e a situação do outro em si também. Mas, qual que é a sua mensagem de esperança, fundamentada para quem carrega as marcas de um trauma complexo
e acredita que a leveza e a paz interior são inalcançáveis. Eu nunca vou conseguir nomear minhas emoções, ter regulação emocional em si, né? O que o processo de regulação emocional pode, aos poucos, devolver a uma pessoa em si, a sua própria vida, identidade, autoestima? O que eu tenho para falar aqui, eu sei que você sente que é culpado, que você sente que não merece nada disso. E esse sentir faz parte, é um sintoma do seu estresse pós-traumático. Isso é um transtorno que tem cura. E você está com essa ilusão do trauma, é o trauma te iludindo. É uma prisão. Você foi encurralada nisso. Não está sozinho nisso. Não à toa, há muitas décadas e décadas e décadas, pessoas passam por isso, buscam tratamento para isso. E hoje nós temos tratamentos eficazes. É possível se curar. E conforme você for aprendendo essas novas maneiras de lidar, você vai descobrindo essa transformação e sair do modo sobrevivência para o modo viver uma vida valiosa. Você não precisa isso sozinha. Tem profissionais dedicados que querem estar com você. E às vezes você pode ir no primeiro, no segundo, até encontrar um que realmente dê o match perfeito. Quer dizer, perfeito nunca vai ser, terapeuta também é. Mas o bom o suficiente. E cada história vai se somando a outra. E parabéns, porque pode ter certeza que tudo isso que você sente, passou, teve o valor de te ajudar a sobreviver. São reações normais em condições anormais. Gostei, é verdade. A gente tem que trabalhar isso bem em si e façam terapia, buscam ajuda. Tem profissionais muito qualificados e sozinho às vezes a gente não consegue em si. Né? E mesmo dentro da gaiola do Untapped, antes da terapia, ainda é possível ter pequenos atos valiosos. E eles vão ser celebrados, como a gente falou aqui. Isso é verdade, isso é importante. E agora, finalizando a entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para minhas convidadas em si, que é a seguinte pergunta. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? O amor, ele é possível. Ele é tranquilo. O amor é seguro. Se você não se sentir segura, é outra coisa. Pode ser trauma encontrando trauma, pode ser uma paixão, pode ser um vício, pode ser medo, qualquer outra coisa. Mas o amor são verbos, são ações cotidianas e sustentáveis, previsíveis. E não é para ter frio na barriga, é para ter calor no peito. Gostei. Como disse a Cara Madeira, né? O amor é um verbo de gostar de... Peraí. O amor é um verbo de gostar de muito tempo, sabe? Acho que são muitos verbos, de cuidado, de respeito, de escuta, de companheirismo, muitas coisas precisam ser realizadas. E são atos mesmo. Eu gosto muito do livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor. Sei. É ótimo esse livro. E indico demais. E quero agradecer a Andressa Quedinal pela entrevista. Foi muito bom. Espero que todos tenham gostado. E eu vou deixar a oportunidade dela se despedir de todo mundo e deixar o seu @ no Instagram. Gente, muito obrigada. Eu estou aí como psicóloga tentando sobreviver nas redes, aprendendo a lidar com as redes. Tenho meu @ que é Andressa Quedinal, é QUED de dado, N de navio, AU, Andressa Quedinal. Posto umas 3 vezes na semana e tenho também um canal no YouTube que recém comecei. Obrigada pelo tempo de escuta. E qualquer dúvida também pode me perguntar, pode chamar. Espero que algo aqui tenha ajudado as pessoas que ouviram. Com certeza ajudou em si. Amém. Obrigada. Nada, eu que agradeço e espero que todos tenham gostado do programa, que vivam cada vez com mais saúde mental e com os traumas bem resolvidos em si. Amém. E até os próximos programas. Até mais. Até mais.